Olá, meu nome é Moacir e iniciaremos agora a nossa primeira aula do módulo de Hidráulica Básica. A hidráulica é a disciplina que deverá oferecer recursos técnicos necessários para a elaboração, análise e execução de projetos de infraestrutura urbana e predial, com especial destaque para o uso racional dos recursos hídricos e economia de energia elétrica. No módulo de Hidráulica Básica, abordaremos os conceitos referentes a escoamentos em condutos forçados, que são aqueles que se processam em tubulações com pressão diferente da atmosférica. Para o entendimento das principais aplicações da hidráulica, é necessário que façamos agora um nivelamento de alguns conceitos fundamentais, como grandezas físicas, propriedades físicas dos fluidos e tipos de escoamento. As grandezas físicas descrevem qualitativamente e quantitativamente as relações entre os fenômenos físicos. Por exemplo, um homem conduz um carro a uma velocidade de 80 km por hora. Neste exemplo, a velocidade é a grandeza física. Podemos identificar o valor de 80 como a intensidade da grandeza e quilômetros por hora como a unidade física da grandeza. A grandeza física descreve qualitativamente e quantitativamente as relações entre os fenômenos físicos. A parte quantitativa é a intensidade da grandeza e a parte qualitativa a sua unidade. Por exemplo, neste momento você pode pensar: e por que utilizar a unidade de quilômetros por hora e não metros por hora ou quilômetros por segundo? Bom, existe um sistema internacional de medidas que define uma unidade padrão para cada grandeza física. Porém, a unidade que iremos trabalhar é aquela que melhor for adequada à intensidade que estamos trabalhando. Por exemplo, eu posso dizer que a altura de uma pessoa é 1,75 metros. Eu posso reescrever isso da seguinte forma: a altura de uma pessoa é 0,00175 quilômetros. Ou ainda, que a altura de uma pessoa é 1.750 milímetros. Observe que, quando estamos trabalhando com metros, temos um valor razoável. Em quilômetros, temos um valor muito pequeno. E em milímetros, temos um valor muito grande. Quando estamos trabalhando com esses valores, não é interessante ter nenhum valor pequeno e nenhum valor grande. Neste exemplo, a unidade padrão do Sistema Internacional para comprimento é metro, e ela foi a que melhor se adequou para essa intensidade. Vamos fazer outro exemplo. Eu posso dizer que um dia tem 24 horas, ou ainda que um dia tem 1440 minutos, ou ainda que um dia tem 86.400 segundos. A unidade padrão do Sistema Internacional para tempo é segundo. Porém, podemos ver que o segundo para esse caso não foi uma unidade boa para se trabalhar, porque nesse caso teremos um número muito extenso. Muito bem, agora iremos falar sobre as propriedades dos fluidos. As propriedades são características de cada fluido que podem variar de acordo com a pressão e a temperatura que ele se encontra. A primeira propriedade que iremos falar é a densidade ou massa específica. A massa específica é a relação entre a massa de um determinado fluido e o volume que por ele é ocupado. A massa específica é representada pela letra ρ e a sua fórmula é massa dividido por volume. Vamos realizar um exemplo. Um recipiente com 1.000 litros de água foi pesado e, considerando o desconto referente ao peso do recipiente, obteve-se o valor de 1 tonelada. Vamos determinar a massa específica da água. Já sabemos que a massa específica é representada pela letra ρ e que a sua fórmula é massa dividido por volume. A massa medida da água foi de 1 tonelada. E o volume foi de 1.000 litros. Podemos reescrever 1 tonelada como 1.000 quilogramas e 1.000 litros como 1 metro cúbico. Dessa forma, determinamos a massa específica da água como sendo 1.000 kg por metro cúbico
Isso para uma determinada temperatura e condição atmosférica. O peso específico é a relação entre o peso de um determinado fluido e o volume por ele ocupado. Ele é representado pela letra grega gama e é dado como sendo o peso dividido pelo volume. Sabe-se que o peso é igual à massa vezes a gravidade. Dessa forma, também podemos reescrever a fórmula do peso específico como sendo a massa específica vezes a gravidade. Vamos determinar o peso específico da água para o mesmo exemplo anterior. O peso específico é representado pela letra grega gama. Sabemos que sua fórmula é peso dividido por volume. Podemos reescrever peso como sendo a massa vezes a gravidade dividido por volume. Substituindo os valores do exemplo anterior, temos que a massa da água era 1000 kg. A gravidade, dada no exemplo, é 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o volume da água era de 1 metro cúbico. Resolvendo a equação, chegamos ao valor de 9.810 newton por metro cúbico. Esse, então, é o peso específico da água para o volume de 1 metro cúbico. A densidade relativa é a relação entre a massa específica de um determinado fluido e a massa específica da água. Como a densidade relativa é representada pela divisão da mesma propriedade física, a sua unidade é adimensional. Já a viscosidade é a propriedade associada à resistência que o fluido oferece à deformação por cisalhamento. A viscosidade é representada pela letra grega μ, e a sua fórmula, como podemos ver, é a tensão cisalhante, representada pela letra grega τ, dividido pela velocidade de deformação, representado pelo ΔU sobre ΔY. A viscosidade é comumente percebida como sendo a grossura do fluido ou a dificuldade de escoamento. Dessa forma, analisando a água e o óleo vegetal, pode-se dizer que a água, por ser mais fina e de fácil escoamento em relação ao óleo, é um fluido com a viscosidade mais baixa. Já o óleo, por ter uma dificuldade maior de escoamento em relação à água e por representar ser mais grosso, é um fluido mais viscoso. A relação entre a viscosidade dinâmica, representada pela letra μ, e a densidade de um fluido, ou a massa específica de um fluido, representada pela letra ρ, é igual à viscosidade cinemática do fluido. Vamos fazer um pequeno exemplo. Sabemos que a fórmula da viscosidade cinemática é igual a viscosidade absoluta, ou viscosidade dinâmica, dividido pela densidade, ou massa específica. O valor da viscosidade absoluta nos foi dado como sendo 10 elevado a menos 3 newton-segundo por metro quadrado. E a densidade, 1000 kg por metro cúbico. Resolvendo a equação, teremos o valor de 10 elevado a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Agora falaremos sobre a classificação dos escoamentos, que podem ser divididos quanto à variação no tempo, no espaço ou quanto ao seu grau de ordenamento. Quanto à variação no tempo, o escoamento pode ser permanente ou não permanente. Quanto à variação no espaço, ele pode ser uniforme ou variado. E quanto ao seu grau de ordenamento, ele pode ser laminar ou turbulento. Vamos falar sobre cada um desses tipos. Um escoamento permanente é um regime onde as propriedades do fluido não se alteram em um mesmo ponto com o passar do tempo. No exemplo, podemos ver um reservatório que possui um abastecimento representado pelo ponto 1 e tem um consumo representado pelo ponto 2. Admitindo que tanto a entrada de água quanto a saída de água tenham o mesmo valor, fazendo com que o nível seja sempre constante, as propriedades do fluido no escoamento não serão alteradas. Diferente do escoamento não permanente,
onde com o passar do tempo as propriedades dos fluidos serão alteradas, conforme podemos observar no outro exemplo. Na figura, temos o mesmo reservatório, só que tiramos a entrada de água. Com o passar do tempo, a saída de água fará com que o nível se altere. Em qualquer ponto, as propriedades dos fluidos irão se alterar. O nível do reservatório irá baixar e a velocidade irá diminuir aos poucos até o reservatório secar. Em um regime de escoamento uniforme, as propriedades dos fluidos não se alteram em uma determinada direção em um mesmo instante de tempo, e ela acontece quando a seção transversal de escoamento é invariável, conforme podemos observar na figura. Em um regime de escoamento não uniforme, as propriedades dos fluidos se alteram em uma determinada direção no mesmo instante. E isso acontece quando a seção transversal de escoamento é variável, conforme podemos observar também na figura. A classificação do escoamento quanto ao seu grau de ordenamento foi determinado pela experiência de Reynolds. A experiência consistia de um reservatório contendo água que tinha apenas uma saída com tubo transparente e no final desse tubo uma válvula por onde podia ser controlada a velocidade do escoamento. Dentro do reservatório foi introduzido um outro pequeno reservatório com tipo de corante, por onde era possível introduzir um filete do corante no centro do tubo onde acontecia o escoamento. Ao abrir um pouco a válvula, fazendo com que a velocidade de escoamento fosse bem baixa, observou-se que o filete de corante era contínuo, porém, com o aumento da velocidade de escoamento através da abertura da válvula, pôde-se observar que o filete de corante começava a apresentar ondulações e desaparecia em um determinado espaço. Passou-se a determinar então o primeiro caso como o escoamento laminar, em que as partículas da água possuem uma trajetória reta, sem velocidades transversais. E o segundo caso como escoamento turbulento, em que as partículas da água possuem velocidades transversais. Reynolds determinou então que o tipo de escoamento dependia de um número adimensional que era dado como a velocidade do escoamento vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática do fluido em escoamento. Em escoamentos forçados, esse número adimensional, que recebeu o nome de Reynolds, determina o tipo de escoamento através de sua intensidade. O escoamento laminar é aquele em que o número de Reynolds é menor que 2000. O escoamento turbulento é o que o número de Reynolds é maior que 4000. Já um escoamento que possui um número de Reynolds entre 2 e 4000 é considerado um escoamento de transição, onde não pode-se afirmar nem que é um escoamento laminar e nem um turbulento. Finalizamos assim a nossa primeira aula. Até a próxima!